Agora, Mauro, o que eu digo e eu repito a gente criticou e agora elogia. Que realmente eu critiquei, mas não pedi desculpa por criticar. Critiquei, mas eu acho que agora merece elogio até por isso. Foram 5 vitórias seguidas e com jogos razoavelmente bons. Agora, uma só observação é a seguinte, eu acho que o Coronado, por exemplo, é loucura. Coronado foi uma loucura. Por quê? Porque era um jogador pouco conhecido e com um salário muito alto. A do Depay, eu não acho tão loucura assim, porque foi o patrocinador que pagou. Entendeu? O patrocinador, que é o patrocinador master, falou, eu quero contratar um jogador de peso pro Corinthians. Bah, botou 70% do valor do Depay. Então, o do Depay, eu não considero uma loucura do clube. Várias outras eu considero. Eu considero o Renato Augusto lá atrás, eu considero o Paulinho lá atrás, eu considero o Gil, né? Tinham muitos nomes, mas que eram contratados ali com dinheiro do clube por uma fortuna cheia de dívida. Agora, o Depay eu achei uma grande sacada. Por quê? Porque o patrocinador paga e aí tá no contrato lá. Patrocinador, ó, até o final do contrato quem vai pagar o Depay é você. E o Corinthians ganha um baita reforço e, além disso, uma baita mídia. Você não acha que, sendo o Depay, não é loucura? Até porque o patrocinador parece que está gostando tanto do retorno que o Depay está trazendo, que ele já quer contratar mais 2 reforços de peso para a próxima temporada. Aí, minha opinião, quero saber a tua. Eu acho que para o Corinthians é maravilhoso. Tá bom, quer contratar? Vai, mas tem aqui no contrato. Por mais que você saia do clube, se esse patrocinador não ficar o tempo de contrato do jogador, é ele que vai pagar. Porque aí eu não acho loucura, aí eu acho que foi até uma boa sacada. Ou não, você discorda? Você confia nesse tipo de acordo depois do Paulinho e a Townsend? O noticiário policial estava trazendo o patrocinador do Corinthians e personagens a ele envolvidos na semana da contratação, no período da contratação. Sempre há um risco muito grande, eu acho. E outra coisa, eu acho uma imoralidade um patrocinador poder pagar um salário de 3 milhões ou quase isso ao jogador, enquanto o clube não paga, por exemplo, o Ranieri ao Cuiabá. Então, para isso tem dinheiro, isso é igual a SAF. A SAF não paga o credor, mas tem dinheiro para contratar jogador, cara. Eu acho um absurdo. Vem cá, se você tem um patrocínio, o cara paga, amigo, você quer me ajudar, você é o patrocinador? Então me ajuda a resolver minhas contas aqui. Não, mas eu te dou um jogador midiático. Peraí, mas que eu quero mídia. Sim, mas você quer uma mídia positiva com ele e o noticiário que eu sou um caloteiro que eu não pago? Não, eu quero pagar. Me ajuda a pagar. Vamos tentar resolver de outra maneira? Não. Aí você vira um escudo. É igual a SAF. Eu acho um absurdo a lei da SAF no Brasil, porque você não quita as dívidas, nem se aproxima disso de imediato, você rola dívidas e você tem dinheiro para contratar jogador. Na hora. Por exemplo, o Botafogo, assim que o Botafogo virou SAF, contratou o Patrick de Paula ao Palmeiras por cerca de 6 milhões de euros. Hoje ele tem emprestado ao Criciúma. Aliás, fala-se tanto das contratações do Botafogo, tem uns tiros na água também terríveis. Esse foi o pior, talvez, né? Do Botafogo. O jogador que não deu retorno nenhum tem emprestado agora a um time que luta para não cair, que vem da Série B. Eu sempre critiquei isso. Não sou contra a SAF, mas acho a lei muito injusta com quem tem dinheiro a receber. Ah, não, mas aí não vai pagar nunca, não sei o quê. Sim, então poderia ser uma lei um pouco mais aprimorada, que obrigasse os proprietários, os donos dos times, aqueles que adquirem os clubes, os times de futebol, aliás, a quitarem, não digo, se não fosse a totalidade, um percentual elevado das dívidas dos clubes. Isso não acontece. Então fica o Mano Menezes já deu várias entrevistas falando do Cruzeiro, que ele tinha dinheiro para receber, que tinha 100 pessoas que na situação dele sem receber. O Cruzeiro contratou um monte de jogador, agora está contratando o Gabriel por uma fortuna. Então, eu acho a lei da SAF discutível, eu acho que ela deveria ser diferente do que é. Não sou contra a existência das mesmas, mas acho que deveria ser de outra forma. E eu acho muito parecido. Eu tenho dinheiro para esse jogador porque esse parceiro aqui me dá a grana, mas eu não consigo pagar o jogador do Cuiabá. E eu luto contra o Cuiabá, contra o rebaixamento e ganho do Cuiabá, lá em Cuiabá. E o jogador que era do Cuiabá agora é meu, e eu não paguei por ele. Cara, isso está tudo errado. Eu não posso virar as costas para isso. Se a gente entrar nessa discussão, é evidente que tem erro aí. Não é correto. Esportivamente errado. Não me parece legal. Acho absurdo, aliás. Mas é reflexo da inexistência de fair play financeiro, aquela coisa toda que já falamos várias vezes, dessa bagunça que é um mercado sem regulamentação, sem regulação, que é o mercado brasileiro. Agora, o Depay é um jogador que, na condição do Corinthians, não poderia jogar no Corinthians em condições normais. O Corinthians deveria priorizar acertar suas contas, pagar suas contas, e aí ele poderia sonhar com o Memphis Depay. Tamanho para isso o Corinthians tem, capacidade, faturamento, tem uma dívida colossal. Eu não acho correto. É mais ou menos, como o cara que, não, eu vou comprar um carro novo, quem vai pagar o meu parceiro, não sei o quê, eu não pago condomínio. Eu não pago a escola do meu filho.
né? Eu devo no açougue da esquina, comprei fiado no mercado, estou devendo o cara da pizzaria, mas eu estou no carro novo, quem pagou foi meu parceiro. Você consegue dinheiro para isso, para pagar a mim, você não consegue? Eu acho que é muito parecido com isso. Eu sei que o corintiano não gosta de ouvir isso, mas a verdade tem que ser dita. Esse é fato, não é nem opinião. Ou não é fato? É fato. Aliás, o Corinthians tem que arrumar 800 mil euros até o dia 30. Hoje já é dia 20, para pagar o Hugo Souza. Não pode perder esse prazo. Se perder esse prazo, não pode mais comprar. Tem esse detalhe também. Tem que pagar o Balbuena, senão não acaba o transfer ban. E tem um transfer ban. É um time que tem um transfer ban e que tem um jogador de 3 milhões, mas quem paga é o outro. Cara, não dá para entender isso como uma coisa correta, legal. Isso não é legal. Se o Palmeiras conseguir amanhã um parceiro assim, ok. O Palmeiras está devendo alguém? Tem uma dívida colossal, está dando calote no mercado? Não, está correto. Então, o Palmeiras pode ter um parceiro assim. Dizem que o patrocínio vai mudar, né, no clube. Se amanhã aparecer um parceiro semelhante ao do Corinthians que fale, olha, eu quero dar um jogador ao Palmeiras. Ok. O Palmeiras está devendo o Ranieri, está devendo alguém? Está devendo o Giai lá do São Lourenço? Acho que não. Está devendo ali algum dinheiro para o Felipe Anderson? Também não. Maurício, o Inter deve estar recebendo. Não vi nenhuma notícia. Então está tudo certo. Então o Palmeiras fazer um acordo desse, eu acho correto, legal, perfeito. Agora o Corinthians, com todo esse noticiário negativo da parte financeira que se arrasta há tempos, há anos até, né? Há anos até. A gente pode lembrar que em 2015, o Guerreiro sai do Corinthians e o Sheik porque tinha uma dívida colossal a receber. E ao final daquela temporada, mesmo com o título brasileiro, há uma demandada para o futebol chinês, porque o Corinthians devia tanto dinheiro para os jogadores que ele foi cedendo parte dos direitos federativos, né? Multas mais baixas, e aí os chineses vinham aqui, pagavam qualquer valor e levavam os jogadores. Assim saíram vários titulares daquele time campeão brasileiro com o Tite. Né? E o Tite depois foi para a seleção brasileira. Estamos falando de algo que acontece há pelo menos uma década, algo próximo disso. É assustador. Assustador, não dá para normalizar isso. Eu gostaria de estar falando da vitória do Corinthians, mas você puxou esse assunto, então eu sou obrigado a falar o que eu penso a respeito. Os jogadores entrando na justiça, né? Os casos mais recentes de Renato Augusto e Gil, que até o ano passado estavam no Corinthians, né? O Gil está parando de jogar, milionários. O Gil está parando de jogar. Ele vai parar de jogar e vai ficar com uma ação contra o Corinthians. Quando você falou que era loucura, eu falei, tá, mas foi o patrocinador que pagou. Aí surgiu o assunto. Sim, então aí a gente tem que se aprofundar. Não tem jeito, meu amigo. A gente vai ter que falar. Vamos falar mais do jogo, senão o Corinthians fica zangado. Só agenda negativa. Eu não puxei a agenda negativa. Vamos entrar um pouquinho na agenda positiva, né? Falar bem do Memphis, o Yuri Alberto, que jogador, que atacante, né? Coisa maravilhosa. Não, mas a boa, ô Mauro, sim, eu acho que o bom do programa é isso. Que a gente também não liga se o torcedor vai ficar insatisfeito, se não vai. E eu já falei aqui várias vezes que isso é o bom do nosso programa. A gente está no calor da partida, eu acho que é importante falar do jogo. Quando jogou uma boa partida, teve um momento de estabilidade, mas fez um bom jogo. E eu acho que a derrota está muito na conta do Diniz também. Os gols que definiram a partida aconteceram no momento que o Diniz insiste. Cara, essa coisa autoral de ter que ficar assinando tudo é um ano terrível do Fernando Diniz. Ele ganhou a Libertadores ano passado, esse ano de fato ele ganhou aquela Recopa, acho até que sem merecer. Merecia ter perdido demais lá para a LDU no jogo de ida em Quito. Aí ele ganha esse título, depois é um fiasco no Fluminense, é demitido do Fluminense. Vai para o Cruzeiro, ele pode ganhar a Sul-Americana no sábado, mas vem muito mal. Ele tem o quê? Uma vitória no Brasileiro, se não me engano, né? Acho que é uma vitória. Só. Contra o Criciúma. Né? E ganhou do Lanús na Copa Sul-Americana. É uma campanha fraca, pode ganhar um título, é verdade, depende de um jogo para isso, no sábado. Não vai ser esse time, é um time completo, um time mais forte. Mas eu não entendo essa coisa autoral de todo o time dele tem que fazer isso. Para isso tem que estar entrosado, os jogadores têm que se conhecer bem, saber sair da pressão. E hoje, claramente, o time não estava preparado para isso. E aquilo é feito insistentemente. Aí o Corinthians, óbvio, fez nada genial. No início do campeonato fez isso, né? E na época ele era Antônio Oliveira, né? Contra o Fluminense. Acho que era o Antônio Oliveira, não é nem o Ramon. E o Ramon fez o mesmo hoje. Opa, o time do Diniz, vou apertar que vai ter a saidinha. Quem está hoje é o Gasolina e seus Blue Caps. Pô, que maravilha. Vão ganhar a bola toda hora perto da área do Cruzeiro. Ganharam várias, meteram 2 gols. Não foi 3 por conta do Mateuzinho, que tentou colocar. Se ele dá uma pancada ali, era o gol. Era o primeiro gol. E era para ser goleada. Se o Corinthians aproveitasse o começo do jogo ali, era para fazer 2, 3, 4 e golear o Cruzeiro. Depois o Cruzeiro entrou no jogo. Aí o Diniz teve até seu mérito que ele deu uma ajustada. Acho que foi uma boa atuação do Corinthians, gostei bastante, especialmente esse começo. A gente vai para um break na Rádio Jovem Pan, seguimos no YouTube. Bom, a gente segue no YouTube, né, falando dessa vitória do Corinthians,
E aí foi o que o Mauro estava falando, né, Pedro? Foi uma boa atuação do Corinthians. E, na verdade, mais uma boa atuação do Corinthians. Esse Corinthians que a gente nunca elogiava, que tinha um futebol feio, que estava jogando feio, a gente falava, gente, tem um time caro para não jogar nada. Ele vem tendo algumas boas atuações, esse Corinthians, né? Não passou a ser raro a gente elogiar uma atuação do Corinthians. Hoje, o Corinthians jogou bem. Hoje o Depay no primeiro tempo jogou muita bola. O Yuri Alberto, que pena que esse cara deve sair do Corinthians. Que ele mesmo disse, né? Que ele deve sair, ele deve ir para o futebol inglês. O Yuri Alberto. Porque encontrou seu futebol. O Yuri Alberto tá jogando bola. Eu acho que juntou os dois também, tá? Eu acho que, pelo que a gente escutou ele falar da depressão que ele teve lá na entrevista pro Neto, também foi o psicológico. Ah, pronto, agora eu não sou mais o mais cobrado desse time. Chegou o Depay. Chegou um jogador que é mais caro que é mais famoso que eu. Eu acho que isso está envolvido também para o crescimento do Yuri Alberto. Você concorda, Pedro? E o que falar desse jogo do Corinthians hoje, como disse o Mauro? Poderia ser goleada e o Corinthians agora brigando de vez por uma vaga na Libertadores. Concordo muito. Tanto que nos últimos 10 jogos, o Yuri Alberto tem 10 gols. E nos últimos 8 jogos do Memphis Depay, ele tem 4 gols e 4 assistências. Então o time melhorou e o Yuri Alberto melhorou junto com o crescimento dessa equipe do Corinthians. Você vai se recordar daquela época que o Corinthians tinha Roger Guedes, o Renato Augusto, até numa fase melhor do que ele vem enfrentando hoje. O Yuri produzia gols. Depois o time piorou e ele caiu junto com o time do Corinthians. O Yuri Alberto é bom atacante, mas o time também não ajudava. Agora, com essas contratações todas que a gente destacou, o futebol do Yuri Alberto volta, né, a ficar de alguma forma destacado, né? Se realça as qualidades aí do Yuri Alberto com a camisa do Corinthians. O Corinthians venceu a 5ª consecutiva, algo que não acontecia desde 2017, desde o primeiro turno do Campeonato Brasileiro de 2017. Pegou o Cruzeiro, venceu o primeiro dos 3 confrontos diretos em casa e tem um prato cheio aí visando, né, uma Libertadores, pré-Libertadores, esse time do Ramon Dias. Thiago. A gente tem então essa situação, né, do Yuri Alberto, como disse o Pedro, 10 gols em 10 jogos. Aí, Flávio, uma pergunta que eu te faço, né, sobre essa fase do Yuri Alberto. Porque ele assumiu que teve depressão, ele assumiu que não aguentava mais, que pediu para os empresários para ir embora do Corinthians, porque ele não aguentava mais toda aquela pressão e ele numa má fase. Só que aí eu entendo que com a chegada do Depay, essa pressão nele pode ter diminuído. Eu quero saber se você concorda, a gente está voltando para a Rádio Jovem Pan em 5 segundos, e aí a gente já volta para a rádio para ficar nas 2 plataformas. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Corinthians brigando pela Libertadores, hein? Quem diria? E Flávio Prado, essa fase do Yuri Alberto, Flávio, o cara que tava mal, que tava pressionado pra caramba, hoje é considerado pela torcida um dos grandes jogadores do time, deve sair pro futebol inglês e tá mais leve. Você acredita, Flávio, que a chegada do Depay tirou a pressão do Yuri Alberto? O cara tava deprimido, o cara tava pressionado. Chegou o Depay. Porque todo mundo falava, o Yuri Alberto é muito caro. O Yuri Alberto veio a peso de ouro. Veio sendo muito falado e não tá entregando. Quando chega o Depay, você acha que pode ter tirado um pouco da pressão dele? E o que falar dessa fase do Yuri Alberto? Bom, eu acho que esse é um fator que, claro, pode ter sido usado até pela psicóloga ou psicólogo, não sei se era um homem ou uma mulher, tanto faz, pelo profissional, como um argumento para, olha, agora você vai ter alguém para dividir a pressão e tal. Mas isso é um trabalho longo. Se ele entrou em depressão, a palavra que ele usou foi depressão, a coisa é muito complexa, não é só um detalhezinho, né? Tem uma série de fatores pesados que fazem para a pessoa sair desse buraco. Uma lástima é que o jogador, nesse estado, que é uma doença, uma coisa muito séria, fosse submetido a jogar futebol, que é uma coisa muito, muito complicada. É uma doença pesada, é difícil. A pessoa não tem ânimo para sair da cama, a pessoa não consegue fazer nada. E submetido a essa toxicidade toda do futebol, né? Sendo atacado como se ele fosse um marginal, um bandido. Porque aqui
Quando o cara joga mal, ele vira bandido, ele vira marginal. Se ele sair na rua, ele é capaz de ser agredido por alguém que se acha no direito de fazer isso. Eu lembro sempre da maravilhosa resposta do Louco Abreu quando perguntaram para ele se ele ia pedir desculpas porque ele perdeu um pênalti. E a resposta: matei alguém? Roubei alguém? Eu simplesmente errei uma coisa no meu trabalho, como qualquer um erra. Mas aqui não, aqui o cara é cobrado como se ele fosse um bandido, vira motivo de chacota e tal. E essa palhaçada toda que fizeram com ele só piorava a situação. Então uma série de fatores fizeram isso e pode ter culminado sim com a chegada do Depay, porque aí eu entendi que o Corinthians todo melhorou com a chegada do Depay, porque aí você traz um cara internacional, você tem aí sim notícias positivas de verdade, não forçação de barra, contratação do Depay em cima de tudo aquilo que o Mauro falou que eu assino embaixo, é imoral, mas o Corinthians fez aquilo que era permitido. E trouxe um jogador que pegou todas as manchetes e que faz a diferença quando está em campo. Então acho que é uma série de situações. Se ele tiver efetivamente a oportunidade de jogar na Inglaterra, mesmo que seja na segunda divisão, tem que ir voando, assim, correndo. Hoje, não dá nem para pensar, tem que se mandar rapidinho. Esse Corinthians, né, que nesse momento tá brigando aí pela Libertadores da América. E aí uma pergunta, Mauro, que eu te faço. Os grandes concorrentes do Corinthians nesse momento para ir para a Libertadores são Bahia, que hoje tem um jogo dificílimo contra o Palmeiras, é na Fonte Nova, mas é um jogo dificílimo, e o Bahia é um agravante, tá? Dos últimos 5 jogos, foram 4 derrotas e 1 empate. Dos últimos 5 jogos do Bahia, foram 4 derrotas e 1 empate. E o Cruzeiro, que dos últimos 5 jogos foram 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate. É por isso que eu faço a pergunta, Mauro. A fase do Corinthians é muito melhor do que a do Bahia e do que a do Cruzeiro. O Corinthians vem de 5 vitórias consecutivas contra 4 derrotas do Bahia e 1 empate, e 3 derrotas do Cruzeiro, 1 vitória e 1 empate. Hoje, o Corinthians, na sua opinião, passa a ter grandes chances de ir para a Libertadores diante disso? Ou você acha que Cruzeiro e Bahia, por estarem na frente, ainda na tabela, tem mais chances? E outra, Mauro, serão quantas vagas? Porque Flamengo abre uma, né? Se o Botafogo abrir outra, seria até o G8, certo? Sim. Certo? E o Cruzeiro pode abrir uma ainda pela Sul-Americana. Ou seja, dá para ir até o G9, é isso, para Libertadores? Para pré, claro. Isso se o Cruzeiro continuar ali entre os 7, 8 mais bem colocados, ele abre a 9ª vaga se ele for campeão da Sul-Americana. Mas também pode o Atlético Mineiro ganhar a Copa Libertadores e o Racing ganhar a Sul-Americana. Aí só abre a do Flamengo. E aí você vai ter 7, na verdade. O Corinthians está na briga. A questão é que agora virão outros adversários, acho que não tão, tirando o Palmeiras, né? Foram adversários do bloco de baixo da tabela, da zona do rebaixamento e remediações, e o Cruzeiro bem desfalcado, mobilizado para o jogo de sábado lá no Paraguai contra o Racing, que é uma decisão. E agora virão os jogos contra outro tipo de adversário, tal, adversários com outras ambições. O Vasco também pensa em Libertadores, o Bahia tem a mesma ambição. E aí eu acho que podem ser jogos um pouco mais difíceis. Vamos ver como é que o time do Corinthians vai se comportar, né, nesse novo passo, esse novo desafio. Ele está na briga, com chance como os outros, está ali. Tanta chance como qualquer um outro. Tem só que destacar que ele tem um jogo a mais, né? Ele está em 9º, mas ele já participou do jogo dessa rodada. Os demais ainda vão entrar em campo, né? E o Cruzeiro, como é que vai ser o Cruzeiro também, né? O Cruzeiro pode perder a Sul-Americana e despencar na tabela, ou ganhar e despencar e virar 10ª. Ele não abre vaga nenhuma também. Pode acontecer isso, é muito provável. Ele ganha no sábado, ele é campeão, está na Libertadores, ganhou um título. Já vem mal no Brasileiro, ele pode cair para 12º, 11º, e aí ele não abre vaga nenhuma. Aí seria só G8. Isso se o Botafogo ganhar do Atlético Mineiro, claro. E, lógico, o Botafogo vai ficar entre os primeiros colocados. Ele só precisaria ganhar do Atlético para abrir mais uma vaga. Tem um detalhe que essa vaga que ele eventualmente poderia abrir pode até ser para o Atlético Mineiro. Sim. Então, de repente, é melhor ficar do 10º para baixo. Dentro daquela filosofia dos caras lá, de que tem que ferrar o adversário, ele ganha. Ele não abre a vaga. Exatamente. Isso pode acontecer. É a mesma situação do Corinthians, coisas. É bem parecido. Lógico, só que tem a possibilidade de ganhar a Libertadores. Sim, em relação ao brasileiro. Lógico. Flávio, o que você falou do Cruzeiro?
Não, é porque o Cruzeiro, o Mauro colocou uma situação do Cruzeiro ganhar no sábado e aí despencar na tabela do Brasileiro e ficar em 10º e aí não abriria a 9ª vaga, né? A 7ª, a 8ª ou 9ª vaga. Eu disse que essa vaga que ele não abriria pode ser até do Atlético Mineiro. Então, de repente, para ele, pode até ser interessante nem abrir a vaga mesmo, ficar lá em 10º, a partir do momento que ele ganha no Racing, para não abrir vaga, para não eventualmente privilegiar o Atlético Mineiro. Verdade, porque o Atlético, nesse momento na tabela, ó, ele tem 42 pontos. Ele tá a 2 pontos do Corinthians. É verdade, que tá na 9ª colocação. Isso. Ou seja, o Atlético Mineiro, se não classificar para a Libertadores com o título da Libertadores, são grandes as chances do Galo ficar fora, hein? Ele pode depender da abertura de vaga do Cruzeiro, mas para isso o Cruzeiro tem que estar no grupo que estaria classificado. Se o Cruzeiro desabar, o Cruzeiro terminar atrás desses 9, ele não abre vaga nenhuma. E aí o Atlético também não teria a vaga dele. Estamos fazendo uma série de hipóteses aqui, né? Mas essas hipóteses, elas existem. O Cruzeiro poderia, se ele abrir uma vaga, deixar essa vaga para o Atlético. E pode ser interessante para ele, dentro, eu acho que isso é uma bobagem, mas dentro dessa rivalidade que os caras insistem em fazer, coisas regionais, ele pode não ser interessante para ele ficar entre os primeiros, não abrir a vaga, usar a vaga dele, não abrir vaga nenhuma no campeonato, na tabela do campeonato, para não favorecer o Atlético Mineiro.